Formigas. Vivem em uma sociedade organizada onde a reciclagem é fundamental para a sobrevivência da espécie. Trabalham coletivamente para o bem comum sem destruir o meio ambiente. Gafanhotos. Devoram tudo que vem pela frente. Vorazes e destruidores. Consomem de forma desordenada e irresponsável. Qual deles você é? A gente não pode negar que mudar nossas atitudes no planeta é algo urgente. E novas formas de pensar como fazemos as coisas já estão sendo colocadas em prática. Como, por exemplo, repensar como moramos. A arquitetura sustentável já está bastante adiantada. Os mais belos e modernos projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos seguem a seguinte ideia: cuidar da natureza. Então, Virgínia, para começar o meu caminho, para entender um pouquinho mais sobre arquitetura e urbanismo sustentável, eu vim falar com a Roberta, que é pesquisadora do assunto. Roberta, só para começar a entender a ideia. Eu sou sustentável, posso ter a minha casa sustentável, mas a cidade tem que ser também? Também. O que eu acho importante entender, cada um tem um peso muito grande na sua ação, mas um edifício sustentável num meio que não é sustentável, não tem muito efeito. E existe algum projeto, assim, para colocar no papel, já colocou no papel, falta aprovação sobre isso, sobre o urbanismo, para revolucionar a cidade? A lei da prefeitura, né, que teve aqui na cidade de São Paulo, e até outros com esses incentivos, para as pessoas colocarem o aquecedor, para pré-aquecer água, para diminuir o consumo de energia, né, nos chuveiros elétricos, já é um indicativo disso. Os estudos que nós já fizemos, né, mostra que a gente tem um potencial muito grande de até quase em alguns momentos zerar o consumo de energia elétrica, né, para o chuveiro, que é o grande vilão hoje, né? Ilhas de calor. Eu já imagino que seja. O negócio tem alguns lugares que são muito quentes, é isso? Exatamente. O que acontece, né? Principalmente nas regiões centrais, pela falta de verde e pela grande densidade de edifícios, acaba gerando aglomerado urbano por causa do asfalto, por causa dos prédios, que irradia muito calor. Então fica tudo preso ali. Então realmente essas regiões chegam a ter 5, 6 graus a mais que regiões mais afastadas. E como que a gente resolve isso? Uma das questões seria trazer o verde para a cidade, tá? Aumentar a questão do verde e seria trazer regulamentações para novas áreas, não gerar tudo isso. Existem muitos projetos hoje, a gente vê no mundo, exemplo dos Estados Unidos, na Europa, que eles chamam de depaving, quer dizer, despavimentar. Para quê? Quer dizer, trazer o verde, não só por essa questão de diminuir o efeito da ilha de calor, mas também por causa da drenagem, que é outro problema, a gente nem falou. É que é problema das enchentes. É claro, o que acontece? A gente simplesmente impermeabilizou a cidade, ocupou os leitos dos rios, né? O que acontece? É óbvio que quando chover a gente vai ficar com problemas sérios de alagamento. O que a gente fez? Na verdade foi um projeto piloto, um exemplo, né, de como ocupar a área com variáveis, né, ambientais de menor impacto. Uma ideia embrionária para um local, o ideal seria que isso se expandisse para os outros locais, né? E os prédios espelhados prejudicam? Olha, eu vou dizer... Nossa, pelo o negócio é pesado. Não é nada adequado para o nosso clima. Ele gera um calor muito grande lá dentro, tem um consumo muito grande de ar-condicionado, de ar-condicionado, da energia do ar-condicionado. Isso não precisa. E olhando num contexto urbano, que a gente também está falando de cidade, eles são um vilão para a questão da ilha de calor. Olha aí, vamos lá. Não dá para a gente deixar de lado, claro, eu estou aqui na frente de arquitetos, mas com certeza com uma supervisão, né, da dimensão, né, do urbanismo. Os projetos de urbanismo estão tão avançados quanto a arquitetura sustentável? Olha, eu estou vendo esse caminho de uma maneira bastante positiva, porque já existem várias empresas que foram sensibilizadas com esse contexto. Então, por exemplo, tem o projeto Vivocentro, né? Ele está começando a tomar forma graças a essa articulação multissetorial. A sustentabilidade só vai acontecer a partir do envolvimento de todas as camadas da sociedade. Sustentabilidade tem que ser um processo coletivo e tem que atingir escala. Então, Novik,
Eu já vi algumas propostas de soluções para cidades. Agora eu vim ver as propostas para as casas. Por isso eu vim aqui na casa do Maurício de Castro, em Alphaville. Como que surgiu essa ideia de fazer uma casa totalmente sustentável? É uma coisa que, por exemplo, Massaico já faz? É normal para você? Hoje, em todo projeto, a gente sempre pensa nisso, né? Na modernidade, nos materiais que a gente pode usar, aproveitar, procurar bem a luminosidade da casa. Como que foi isso, Maurício? Bom, na verdade, assim, sempre tive preocupação desde criança com o uso de água e de energia elétrica. Eu sou meio fanático, por onde eu passo eu vou apagando as lâmpadas. Então, Queria mostrar então o timerzinho, né? Você programa o funcionamento do boiler, do aquecimento solar. Né? Pode desligar, por exemplo, das 8 da noite até 4 da madrugada para não ter consumo nenhum. a gente tem aqui um triturador de resíduo orgânico. Tudo que a gente produz aqui, casca de batata, tudo que sobra de resíduo, a gente tritura. Isso aqui vai para o esgoto. O condomínio tem uma estação de tratamento de esgoto. Isso é tratado, extrai água, o lodo é disposto de forma adequada. Com isso a gente elimina o quê? O lixo, né? Tenho a impressão que a longo prazo, de alguma forma, gera economia. Né? Se você gasta menos água, menos energia. É isso mesmo? Isso é fato. Por exemplo, o equipamento de reaproveitamento de água, a gente faz reservatório, a bomba, tudo isso. Isso em 2 anos você amortiza o custo. Depois disso, né, você fica... Está no lucro. Está no lucro. Outra coisa também que a gente acabou colocando, isso desde o princípio, né? A gente instalou uma válvula de descarga que ela tem 2 botões, 2 acionadores. Um botão para 3 litros, outro para 6 litros. Né? Tem uma caixa acoplada dessas que a gente vê normalmente nos vasos sanitários, fica atrás do vaso, 18 litros. Aqui a gente está operando com uma descarga de 3 ou 6 litros de água. Pensei nisso. É possível ter uma casa sustentável. Olha aí, Márcia. Eu não vou mudar de casa, eu estou na minha casa, mas estou inspirada a fazer algumas adaptações. É possível? O que eu posso mudar na minha casa? Vamos lá, dicas práticas pra gente. Você pode, por exemplo, trocar sua geladeira velha por uma com selo Procel de eficiência. Que vai ser mais econômico. Que vai ser mais econômico e paga até a prestação da sua geladeira com a economia que você tem. É incrível, mas me conta. Trocar lâmpadas por lâmpadas econômicas, isso também é uma coisa muito simples, muito elementar, que todo mundo pode fazer, né? Tentar, sei lá, separar o lixo, tentar trabalhar, às vezes você tem um quintal, ou você até tem uns kits hoje em dia que são super bonitinhos, que chama Minhocasa. Então você usa o seu material orgânico, né, assim, restos de verdura, esse tipo de coisa, para criar uma compostagem que vira até humus para o seu jardim. Né? Você tem várias medidas pequenas que você pode estar adotando. Marcelo, e o reuso de água? Que a água é um bem precioso, a gente sabe que estamos num momento urgente, tem que refletir sobre isso. Tem a água de chuva que a gente pode reusar. Que mais? A água que eu lavei minha roupa. Como é que funciona isso? Existe vários tipos de reuso. Um é água de chuva, né, que eles chamam de água cinza, de repente. A gente tem que tomar alguns cuidados com o uso dessas águas, porque senão ela pode contaminar o ambiente da nossa casa. Ela não é limpa, né, Marcelo? Ela não é limpa, porque quando chove, no fundo, a chuva, o que ela faz? Ela limpa o ar. E no ar você tem algumas coisas em suspensão. Até, de repente, bactérias e coisas que são provenientes de animais, e passarinhos, inclusive. Né? Quando a água cai no telhado, aquele telhado não é totalmente limpo. Então, alguns cuidados a gente tem que ter para evitar que essa água não contamine nosso ambiente. Mas é vantajoso. Fazendo do modo correto, faz bem para a saúde e faz bem para o bolso. Tá certo, eu posso regar meu jardim, eu posso usar no banheiro, eu posso redirecionar essa água e reutilizá-la depois de tratada, pelo que você está me falando. Depois de tratada, é claro, depois de tratada. Fala, Virgínia. Já aprendi que é possível a gente ter uma cidade e uma casa mais ecológica. Agora eu vim atrás da decoração, interior da casa. E para isso, eu vim aqui no Projeto Terra.
falar do Projeto Terra, fiquei pensando se não eram aqueles programas do espaço, de ficção científica, parecem Projeto Terra, vamos salvar. Tem a ver com isso? É uma ideologia? Esse Projeto Terra começou a partir de um produto que o meu sócio fez na empresa que ele tinha, que era uma mesa cujo tampo era feito por uma ONG, o pessoal da Cidade Escola Aprendiz, que faz os mosaicos aqui na Vila Madalena, e o pé em madeira certificada. Então, tinha ali um produto que tinha aquele conteúdo social e ambiental reunidos num produto. E a gente falou, pô, cara, que legal isso. Será que tem mais coisas? Vamos atrás de mais coisas com esse conceito? Parece de pedra, não parece? Olha isso aqui. Qual é esse material? Isso aí é saco de cimento reciclado. Então, Márcia? Eu acho que tá. É o que me deixa bastante feliz de poder fazer o que eu faço, porque eu também muitas vezes trabalho com interiores. E poder especificar produtos que têm esse viés socioambiental, para mim, é muito importante. E a aceitação dos clientes também é grande, porque realmente tem coisas muito bonitas, né, sendo oferecidas. A gente viu que ele vem de madeira certificada, vários objetos ali com madeira. Afinal de contas, é ou não é proibido comercializar uma madeira não certificada? Não é proibido, porque existe um certificado emitido pelo IBAMA. Só que a gente conhece que esse esquema às vezes é meio corrompido, né? Assim, apesar do IBAMA tentar sempre fazer um controle, existe maneiras de burlar, né? E então essa extração é realmente um dos grandes problemas ambientais do Brasil. Marcelo, além dos objetos ambientalmente corretos, essa loja pratica o comércio justo, né? É a base aí da filosofia, do entendimento do que é ser sustentável. Na arquitetura sustentável, o social também é levado em conta? Eu acho que menos do que deveria ainda, né? Mas cada vez mais está sendo considerado isso. E assim, o que eu acho, nessas comunidades, nesse comércio justo, o que eu acho que é importante o pessoal valorizar é a história da comunidade. Porque muitas vezes o pessoal fala, olha, isso daqui veio da comunidade lá do interior do Acre, etc, etc e tal, mas ponto, né? Eu acho que tem que, assim, o objeto ele ganha valor quando ele tem alguma história. Então, eu acho que ele tem que carregar a história dessa comunidade, por que eles fazem daquele jeito. Agrega valor, com certeza. Agrega valor ao produto e o cliente tem o que contar para o amigo dele. Ó, comprei isso. Fica até mais estimulado em comprar, muito mais né? estimulado, mas está aumentando, está aumentando. Quais são os exemplos mais bacanas de arquitetura sustentável aqui no Brasil? Eu posso dizer que tem arquitetura e tem arquitetura. Vamos pegar, por exemplo, esses prédios que estão saindo certificados agora como sendo mais eficientes do ponto de vista de energia, água e outras coisas, né? Eles são prédios muito parecidos com os tradicionais, mas mesmo assim, por dentro dele, ele tem uma infraestrutura mais eficiente. Agora, tem um negócio interessante. Muitas casas antigas, bem antigas, elas são mais sustentáveis do que as novas. Com certeza. Porque antigamente não existia ar-condicionado. Por exemplo, as casas antigas, você já entra numa casa de fazenda com aquela varanda. Ela é confortável, ela não precisa de ar-condicionado. Uma delícia, com certeza. Existem muitas ideias, existem muitas soluções, mas pelo que deu para entender, ainda a gente está gatinhando num processo. Mas tudo de bom. É só se conscientizar e pôr em prática. Vamos lá? Hoje eu percorri os caminhos da arquitetura sustentável, uma forma mais harmoniosa e menos pesada ao planeta. E vi que coisas estão sendo feitas. E concluí também que morar de forma sustentável, além de mais econômico, é muito mais gostoso. Captou? Até o próximo programa.